Clara fica aí esperta nessa. Tá acontecendo? Tá rolando, tá lá no YouTube já. Tá, joia. Então, gente, acho que a gente vai poder começar, né? Eu tenho o maior prazer, assim, de estar apresentando essa sessão, que é a do nosso ciclo de eventos ligado à nossa linha de pesquisa, ligado ao nosso curso, e hoje com a Maiana Redin, que é a nossa querida colega, uma artista incrível, e até semestre passado a gente trabalhou a beça juntas, eu, Maiana e Malu, e acho que vai ser lindo. E, enfim, queria apresentar um pouquinho algumas coisas sobre a Maiana, assim, que é uma artista e pesquisadora que atua há mais de 10 anos e que muita gente aqui conhece, porque ela é professora substituta na UERJ desde 2019. A Maiana tem doutorado em linguagens visuais e ela defendeu a tese O Calcanhar de Kamarov, um ensaio sobre artefactualidade catastrófica, isso em dezembro de 2020. A tese parte de um objeto muito específico, tão específico que ele é praticamente não identificado. Trata-se dos presumidos restos mortais disformes do primeiro astronauta russo a morrer no espaço, Kamarov, em 1967. Em torno desse objeto, a especulação teórica e poética da Maiana vai explorar várias relações entre ideias da técnica, do imaginário, da escala, da catástrofe, da escultura, do artefato, da política e da estética. A Maiana, ela realizou também uma série de projetos individuais e coletivos, e eu queria chamar a atenção para algumas exposições individuais recentes, porque os nomes eles apontam já para vários desdobramentos futuros, e eu acho que eles também já lançam um pouco esse ambiente do que vai ser a nossa conversa de hoje. Em 1913, aborda O Risco, o Mundo, Experimento 1, curadoria do Ivaí Renaldin, Galeria de Arte Beu, Rio de Janeiro. Em 2014, segue um Experimento 2, no Palácio das Artes, em BH, com curadoria de Fernanda Lopes. Em 2015, Cosmografias, Arquivo Histórico São Paulo. Em 2016, Arquivo Escuro, Galeria Silvia Sintra, Rio de Janeiro. Em 2017, Pacotão, programa Hello Again, Prêmio Pivô. Em 2019, Biblioteca Scanner, com Gustavo Torres, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Ela também foi indicada para o Prêmio Pipa em 2014, recebeu Bolsa Funarte em 2015, de estímulo à produção artística, e o Prêmio Pivô em 2017, e participou de uma residência no Centro de Arte e Tecnologia em Belo Horizonte. Mais informações de outros projetos, exposições e trabalhos da Maiana estão no site dela. Eu conheço o trabalho da Maiana desde um livro, obra que ela publicou, chamado Edifício Cosmos. É uma publicação de 2015 e que reúne uma série de imagens de letreiros de edifícios que possuem nomes cósmicos, da cidade de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, como, obviamente, o cosmos é muito vasto, né? O livro também sugere para o nosso olhar uma série de edifícios perdidos e mesmo esse desejo de nomear todas as coisas desconhecidas, assim, que nos ultrapassam. E uma série de perguntas e associações que possíveis constelações vão fazendo surgir, né? Então, eu acho que esses títulos, esse livro, que eu acho super
seminal assim dessa poética. Ele já lança gente para esse ambiente esse interesse dos objetos não identificados, que vão desde as pequenas falhas até os grandes cosmos, assim. Então, vou passar a palavra para a Maiana. E é isso, gente. Maiana, super bem-vinda. Oi, a gente quer agradecer a presença de todos também, né? Especialmente compartilhar esse momento com a Maiana. Bom, eu agradeço muito pela tua apresentação, Inês. Eu até fiquei pensando já desde 2013, assim, nossa, foi tudo isso que já passou. Eu estava aqui, né, tipo, pensando numa coisa mais recente, assim, para falar para vocês, mas fico muito feliz também de estar aqui, fico muito honrada de vocês terem me convidado, e agora, uma situação assim, né, a gente deu aula junto, foi tão legal, enfim, essa situação de compartilhar ideias, e agora estou aqui, enfim, falar um pouquinho da minha pesquisa, e agradeço muito, então, vocês por esse momento e pelas pessoas que estão aqui prestigiando. E eu preparei um pouco, né, uma apresentação passando por alguns trabalhos que vão chegar nessa tese que a Inês anunciou, falou, né, um pouco desse resumo, que é uma tese que partiu de uma imagem e de um objeto muito específico, e queria também trazer um pouco de trabalhos de experimentações mais recentes. Assim, eu sinto que que a tese foi muito um divisor de águas assim no meu trabalho, e eu acho que eu considero ela também um trabalho, né? Assim, no sentido de que, por mais que ela seja um texto, né? Ela é um texto ensaístico, ela tomou a forma de um ensaio expandido, ela mudou muito meu pensamento matérico, assim, em relação até os materiais e o modo como eu passei a trabalhar e entender essa ideia de uma cosmotécnica, assim, que eu acho que tá no fundo das minhas investigações, assim. Talvez antes da tese eu tivesse um trabalho mais interessado na nomeação, no texto, né? Na linguagem, e a partir da tese, que é uma bifurcação para mim, assim, eu fiquei mais, talvez, fui apresentada a uma ideia de cosmos mais informe, assim, né? Mais inominável, mais matérico, mais entrópico, e isso me fez, né, experimentar também trabalhos com mais acontecimentos não nomeáveis, assim. Então pode ser que no início seja mais fácil falar e depois fique mais difícil, mas a gente vai tentando também. Eu vou compartilhar a tela e eu decidi mostrar um site que eu fiz porque eu acho que ele está numa disposição mais constelar, que é, para mim, um pouco mais fácil de fazer ligações do que um PDF que seria mais linear, assim. Então, eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho só sobre o site que eu fiz, que eu resolvi separar os trabalhos por duas categorias, que seriam os compactos e os extensos, e o calcanhar de Komarov, que é o nome da tese, e aí dentro dessa aba eu tenho materiais, para quem quiser ver depois também, mais reduzidos sobre a tese, né, de textos mais curtos, algumas apresentações, falas que eu fiz, que foram também experimentações com a performatividade da fala, da leitura, assim. E eu escolhi essa forma de usar, né, de organizar o site em compactos e extensos, pensando um pouco também como que cada trabalho me apresentava operações e metodologias e pesquisas diferentes, né? E nos extensos eu acabei colocando trabalhos que envolviam uma pesquisa prévia ou que ela tinha, né, o trabalho ele era um ponto
um ponto de chegada de um processo que acontecia antes dele, assim. Então, por exemplo, né, eu não tenho aqui, por um acaso, o livro O Edifício Cosmos, que a Inês comentou, porque eu não escaneei ele ainda, mas esse trabalho aqui, que veio logo depois, que é o Estabelecimento Cosmos, que eu fiz em Bogotá, por exemplo, ele foi uma pesquisa, enfim, atrás de estabelecimentos comerciais que levavam nomes referentes ao espaço sideral na cidade de Bogotá. E enfim, essa busca durou vários dias, assim, em torno de uma semana, e o que resultou, né, o resultado desse trabalho foi somente um cartaz, né? Então, esses trabalhos que são extensos nesse sentido, eles são extensos porque há alguma coisa antes dele, assim. E aí o trabalho foi uma pilha de cartazes para serem, né, levados, como uma espécie de mapa da cidade, localizando esses endereços, né? E no verso do cartaz eu coloquei a reprodução das notas fiscais dos locais onde eu consumi coisas. Então, a ideia de ter ali também um rastro de um trajeto e de né, de um ato de consumo, assim, de objetos muito e de coisas muito cotidianas, assim. Então, biscoitos, caixa de fósforo, água, enfim, coisas muito muito banais que eu comprava para poder ter esse ingresso do estabelecimento comercial, que é uma coisa que eu comecei a ficar muito interessada, assim, esse universo do comércio também, do trânsito, das mercadorias e tal. Então, por exemplo, esse é um trabalho que ele é extenso na sua execução, assim, mas na sua forma final ele é enfim, uma pilha de cartazes, assim, né? Da mesma forma... Posso aproveitar para perguntar sobre esse trabalho aí, já que você está... Pode sim. Eu queria perguntar como que se você foi caminhando pela cidade, como que foi essa localização desses espaços que tinham esses nomes, né, celestiais? Então, aqui eu fiquei numa residência em Bogotá em 2 meses. Então, eu comecei a perceber, quando eu estava lá, eu comecei a anotar os endereços e depois eu fiz uma coisa que eu já tinha feito no trabalho do Edifício Cosmos, que era procurar esses estabelecimentos no Google, porque eles acabam sendo registrados, né? O Google, o Google Maps, né? Ele criou já esse acúmulo de registros de estabelecimentos comerciais e também de edifícios, né? Que também era a forma que eu fazia para ir atrás dos edifícios. E aí nesse caso especificamente eu fiz todo ele de carro, porque eu tinha pouco tempo na cidade. No do Edifício Cosmos, eu ia de carro e aí estacionava e ficava deambulando, porque quase sempre eu encontrava um edifício próximo de um que eu encontrava no Google, eu encontrava outro que não estava catalogado e estava por acaso ali. Então, foi um misto de caminhadas, idas pelo GPS e encontros ao acaso. Assim, foi meio que um misto de formas de encontrar. E esse trabalho, por exemplo, o Pacotão, que também é um trabalho que teve uma ideia prévia, né? Assim, foi a partir da coluna, nessa coluna do Pivô, que é um espaço no Copan, que é um prédio modernista de São Paulo bem conhecido, assim. E essa coluna ela fica nesse espaço que é o espaço do Pivô, na entrada do Pivô, e foi um projeto que eu mandei para lá, propondo de fazer uma pintura que transformasse essa coluna, que ocupa todo o espaço principal do Pivô, num pacote de bolacha de biscoito de biscoito de maisena, que tem, por um acaso, ou não, quase as mesmas proporções da coluna do Oscar, né? Então, do arquiteto, né? Do Oscar Niemeyer.
Então, esse trabalho também ele é extenso no sentido da produção dele, mas também no sentido de pesquisa, assim, né? Eu passava por aí pela frente quando eu ia para São Paulo e eu olhava e tem uma questão também dessa rua que chega no Copan, que ela vem de cima, então você vê de longe essa coluna no centro desse espaço que é todo envidraçado, assim, esse espaço de entrada do pivô, ele é de certa maneira uma vitrine também. E aí quando eu fui produzir o trabalho, né, ele envolvia muitas etapas, assim, foram 3 pessoas, foram eu, o Matias, que trabalhava no pivô e que ele pinta, né? Ele é um pintor de rua, assim, ele pinta grandes murais, grafite, então ele tem uma noção de escala muito boa. E o Adelson, que é o pintor letrista, que ensinou a gente essa técnica de reproduzir uma imagem num papel, numa parede, né? Que é uma técnica antiga usada na publicidade, né? De pintar letreiros, né? Quando esses letreiros não eram plotados, mas eram pintados à mão, assim. Então a gente reproduziu junto, nós 3, cada um com suas capacidades técnicas, e isso durou 1 semana e meia, assim. Então também é um trabalho extenso nesse sentido, assim, de algo que tem um planejamento, assim, né? Enfim, a gente pode depois falar mais. Enfim, eu vou passar um pouco por ele para subir um pouco mais, para chegar nos trabalhos mais recentes, mas ele, enfim, é um trabalho que fala muito para mim dessa coisa da escultura e da escala, né? Assim, é algo que me interessou muito e que, de alguma forma, me levou também para a minha pesquisa de tese. Quando eu estava na Colômbia, né, nesse período que eu fiz a residência, eu comecei a fazer um trabalho lá que já partia do meu interesse do desenvolvimento da tese, que foi esse trabalho aqui, que é o Cosmic Records, né? Eu comecei a ficar interessada em pensar ações ou pensar nessa relação de um universo mais manipulável, mais decaído, assim, mais terreno. E depois, né, de ter feito esses trabalhos muito com uma aproximação cósmica muito metafísica, muito, né, de um imaginário muito distante, né, eu comecei a experimentar ações com objetos, e a partir desse livro que eu encontrei num sebo, que é o Burnham Celestial Handbook, que foi um livro publicado em 1978, e ele foi um grande best-seller dessa época, assim, e ele foi feito por um astrônomo amador, o Burnham, que foi um pesquisador autodidata, assim, e ele catalogou uma série de constelações, né, visíveis com os equipamentos da época, assim, em 3 volumes gigantescos desse catálogo, e eu comecei a fazer essas ações em cima dessas páginas de livros, de ações de dobras, de amassados, de enrolados, quase como se fosse uma espécie de catálogo, de catálogo de gestos, assim, sobre essas folhas. E eu ficava pensando muito nessa relação de um meio que carrega o outro, assim, sempre pensei nisso, assim, enquanto eu fazia os trabalhos, nessa relação da folha como um meio, da argila como um meio, mais do que como uma escultura, como um meio quase um meio de comunicação, assim, algo que transmite uma coisa, assim, né? Um meio de transmissão, e no caso aqui era um meio de transmissão de uma ação. Então aqui acontecia alguma coisa que era esse gesto muito rápido de dobrar, de torcer, de morder, e um pouco limitado também, porque eu não tem certas coisas que eu não posso fazer com a argila e com o papel, porque um impede o outro. E de certa maneira era um pouco quase como
como sinais, assim, né? Como sinais comunicacionais, assim. Eu ficava pensando muito com esse trabalho nesse, né, no disco de ouro que foi enviado para o espaço eu esqueci o nome, o Records, o disco de ouro que foi enviado para o espaço lá pela equipe do Carl Sagan, onde tinham, né, gravações de diversas culturas do mundo, enfim. E eu ficava pensando nisso, assim, como que poderia, né, como que isso poderia ser também uma gravação, né, para um espaço alheio, para uma extraterritorialidade de algo que é muito humano, que é a artefatualidade, né, que é como que a gente modifica as coisas, assim. E aí, então, também fiz né, esse trabalho também gerou um cartaz, que são, né, com essas imagens, onde cada imagem está relacionada a um gesto, né, de dobrar, curvar, amassar, triturar, cortar. E todos eles foram feitos com esse catálogo é o meu, vamos dizer assim, a minha matéria-prima. E aí depois que ele secava, né, então quando a argila secava, ela quase que como se ela prendia o papel, assim. Então isso me fez ficar pensando um pouco nessa dualidade dos materiais, assim, também, porque eu não tinha uma questão aí que eu não conseguia queimar a argila, porque se eu queimasse a argila e para virar cerâmica, né, o papel sumia. Então, ele é um trabalho meio que ele fica se anulando, assim, porque a argila é muito frágil, mas ela assim, ela resiste, assim, e ao mesmo tempo o papel ele força essa fragilidade, assim, se eu mexer muito, né, o papel pode rachar a argila, essas coisas assim. Mas eu gosto da ideia dele ser cru, assim, eu gosto muito dele ser um trabalho rápido, assim, dele ser quase como uma coisa que você pode fazer na sua casa, assim. Por isso que eu fiquei pensando nele como um catálogo também, assim, E aí depois eu comecei a experimentar esse mesmo trabalho com dimensões maiores e sem o livro, né, com papéis mais extensos, né, onde tem aí uma relação entre papel e argila com proporções maiores e feitos diretamente no espaço, assim. Isso foi na exposição que a Inês comentou, que é Arquivo Escuro. Foi uma exposição toda pensada a partir dessa relação entre objetos e dispositivos, e meios e matéria, assim. Então, eu tinha esses trabalhos com argila, né, que eu chamei de o Cosmic Records com o livro e o Dark Records com esses papéis. E eles foram feitos no local, né, assim, porque eu tenho dificuldade de transportar esse trabalho pela fragilidade. Então, essa ideia de fazer, do trabalho ser executado no local onde ele vai ser exposto, também tem a ver com coisas que eu tenho feito hoje, assim, de pensar a escultura como algo que também está carregado de temporalidade, assim, e de ação, né, e de situação. Deixa eu voltar aqui. Essa foi outra situação que eu experimentei o trabalho do Cosmic Record, que foi também com peças maiores, né, peças peças maiores e também cruas. Deixa eu voltar para cá. E aí, alguns desses eu comecei a experimentar queimar, para ver o que acontecia, né? E aí, esses objetos, eles começaram também a ganhar outra dimensão, assim, de serem, por exemplo, poderem serem colocados numa orientação vertical, o que me faz pensar que eles também se transformam um pouco, né? Eles vão para uma
eles ganham um relevo, assim, que é algo que hoje eu também comecei a trabalhar com esses objetos que se projetam da parede, assim. Eles são talvez um pouco mais autônomos do conjunto, mas mesmo assim eu gosto muito de pensar eles como peças de conjunto, assim, de mais serem mais conjunto do que unidade. Nessa exposição, né, onde eu apresentei esse trabalho, tinha também, enfim, trabalhos, como eu falei, né, que pensavam assim a relação do objeto técnico, né, que também é um meio, também é um dispositivo, assim como é o papel, também é um arquivo, né, que era um computador, né. Esse trabalho, ele especificamente para mim, ele abriu muitas coisas na minha pesquisa, que ele é um computador com um editor de textos, Word, né, aberto e formatado para que o texto a ser digitado e o fundo desse texto sejam da mesma cor, ou seja, pretos. E nesse computador tem uma esfera de metal que fica suspensa, né, fica apoiada na letra Z, e esse Z vai teclando, né, ininterruptamente essa letra que vai criando um texto, né, uma mancha negra, e que vai criando um arquivo simultâneo, né, vai criando um arquivo no ato, né, não é um vídeo, é um texto sendo escrito por uma bolinha de metal, vamos dizer assim. Esse texto era apagado, né, e apagado porque é uma mancha. Então, o que ele produz é essa ação, mas não é uma ação. Eu preparei essa ação, eu não performo, eu meio que uma performance para o objeto, assim. Isso aqui é uma gravação de tela onde mostra o que acontece, né, nesse arquivo. Então, aqui, para mim, eu comecei a pensar muito nisso, assim, nesses trabalhos ou nesses eventos que são produzidos ao mesmo tempo em que eles são vistos, assim. É como pensar essa diminuição do tempo de produção e de exposição, que começou a me interessar como operação, assim, né, de trabalho, operação. Já tinha aparecido isso quando eu comecei a fazer os Cosmic Records direto na exposição, ou seja, né, quase como levar a produção para o espaço expositivo, ao invés de fazer e depois mostrar, assim. E apesar de eu não ser uma pessoa que trabalha com performance, eu me interesso muito por objetos que estão em situação de ação, assim. E isso me fez também pensar um pouco nessas situações cênicas que eu comecei a provocar quando eu experimentava esses trabalhos. Porque, por exemplo, nessa exposição Arquivo Escuro, eu tive que deixar a luz da galeria em semi-escuridão, assim. Esse era um outro trabalho que também produzia uma ação, que era uma caixa de papelão, e dentro dessa caixa tem uma televisão onde um eclipse é veiculado, e quando a coroa do eclipse estoura dentro, né, desse televisor, essa luminosidade da tela projeta na parede um segundo sol, assim, vamos dizer. Esse é o objeto e ele em ação, né, ele produzia isso aqui na parede. Então, essa, por exemplo, é uma situação que estava na exposição desses dois trabalhos próximos e que gerava muito uma espécie de situação cênica, assim, meio dramática, assim. Era tudo muito escuro, tinha esses pontos focais de luz, esses objetos meio silenciosos agindo, assim, né, que é a sequência da explosão solar, assim, da coroa solar. E tinha som também nesse trabalho. Se eu estiver passando muito rápido, vocês
me fala, mas eu estou tentando fazer uma ligação entre eles, assim, né? Peraí. Então, nessa mesma exposição tinha esse trabalho, tinha esse outro trabalho que eu filmei o sol de um telescópio, e era uma espécie de spotlight, né? Uma luz muito, também, de novo, pensando nessa luminosidade do dispositivo, né? Todos esses, estava pensando a televisão, o computador como geradores de luminosidades muito específicas, assim, né? Enfim, que é essa luz da tela, assim. E esse era um vídeo, né? Na verdade, um vídeo fixo, assim, que durava 8 minutos e 17 segundos, que é o tempo que leva, né, a luz do sol a chegar na Terra, assim. E depois ele apagava. Então, também gerava uma ação muito mínima, assim, era mais uma espécie de caixa, olho, farol, assim, um farol baixo. E que também era muito cênico nesse sentido. E nessa exposição eu experimentei também para resolver, né? Fui tentar lidar com esse problema da materialidade da argila. Pensei que outro material poderia substituir pela argila, que eu pudesse ter, né, uma outra solução, assim. E aí eu pensei na massa de pão. Tanto a argila quanto a massa de pão, elas funcionavam muito para mim como uma massa, não necessariamente como argila para a escultura e farinha para o pão. Assim, tem um momento em que essas matérias são muito, funcionam para mim muito mais como um meio do que como uma funcionalidade, né? Como uma imagem final, assim. Eu estou procurando aqui deixa eu botar em todos aqui, peraí. Então, eu fiz esse trabalho que foi meio que uma junção dos trabalhos do Cosmic Records com a massa, mas aqui com o pão. Eu experimentei enrolar esses catálogos em uma massa de pão e assar eles. E eu testei isso meio com medo do que ia acontecer, mas eu descobri que o papel, enfim, ele só pega fogo depois de o ponto de ignição dele é mais alto do que o tempo que se leva, a temperatura que se leva para assar o pão. Então, eu comecei a fazer diversos experimentos de livros e pães e depois cortar eles, assim, né, nessa máquina numa live, não posso falar. Numa máquina de serra de fita de marceneiro, né? Então, tem essa coisa de revelar também como é que essa forma fica por dentro, quase como se estivesse abrindo uma pedra, assim. E logo depois eu fiz esse trabalho do pão numa residência que eu pensei em como trazer para uma temporalidade menos, né, tipo, sair dos livros astronômicos e trazer para o livro diário, que seria o jornal, assim. E fiz uma experiência de, durante uma semana, fazer pães com os livros, com as notícias diárias. E aí eu construí uma prateleira que era uma prateleira calendário, assim. Então tinha hoje, ontem, anteontem, antes de anteontem, há 4 dias, há 5 dias e há 6 dias, onde esses pães iam descendo de degrau junto com as notícias, iam, né, envelhecendo, o pão ia virando mais, né, ia ficando duro, ia virando um objeto, e a notícia ia ficando, né, passada, assim. Também considero um trabalho extenso, assim.
E aí, então, nessa exposição, né, além dos pães, tinha esse outro trabalho, que é o astronauta e cosmonauta, que é o trabalho que, para mim, talvez tenha me levado para a minha tese. Assim, foi o primeiro momento em que eu usei essas imagens, né, antes eu estava usando o livro como matéria, e aqui comecei a usar as imagens, que foi um encontro da fotobiografia de duas mulheres, que são uma cosmonauta russa, Valentina Tereshkova, e a Christa McAuliffe, que foi uma civil norte-americana, professora, que participou desse primeiro programa espacial, que é a Challenger, que foi também o primeiro grande trauma televisionado do desastre da viagem espacial, né? Então, o trabalho, aqui são as imagens, ele meio que documenta e coloca lado a lado a história, a fotobiografia dessas duas mulheres, colocando em relação como que elas, como que esses momentos principais da vida delas foram fotografados e como é similar, assim. O que eu fiz foi organizar essas imagens por similaridade formal, assim, né? Tipo, tem um modo de contar, né? A vida antes de ser astronauta e cosmonauta e a vida depois de ser astronauta e cosmonauta. Então, tem uma ideia de transformação biopolítica, assim, dessas mulheres, sendo que, enfim, há uma bifurcação nessa história que uma completa essa missão e a outra, enfim, morre na tragédia. Mas a modo como é narrado, tanto o sucesso quanto a tragédia é muito similar, ainda é muito similar. Assim, então, existe aqui, agora, nesse momento do vídeo, que tem uma bifurcação de sortes, assim. E eu comecei a pensar a partir disso nesse lugar do Ocidente, né, como algo que é a interrupção de uma continuidade. E pensando como que essa interrupção, ela gera, por exemplo, toda a ideia de drama trágico, né? Como que isso também está associado ao teatro, à tragédia grega, ao pensamento ocidental, assim, como que a gente funciona por descontinuidades, assim. Né? Para contar uma história, por exemplo, narrativa, você tem momentos em que os personagens, né, ou que a história ela tem nuances, ela tem diferenças, que é diferente, né, vamos dizer assim, do pensamento, né, por exemplo, chinês, oriental, onde não há rupturas, assim. Estou falando aqui muito por cima, mas é uma coisa que eu atualmente estou começando a me interessar, assim. Esse trabalho ele foi mostrado com 2 projetores de slides, também nessa exposição do Arquivo Escuro, que eles estavam ligados estavam projetando simultaneamente, então, essas imagens. Eu tenho registro desse trabalho no Vimeo, que dá para ver um pouco mais a forma como ele é diferente, né? Essa imagem ela tem uma plasticidade, assim, e o som também dos projetores dá mais ritmo para o trabalho, então ele tem uma coisa de uma instalação também temporal, assim. E aí, então, eu, né, depois desse trabalho eu encontrei essa imagem, que foi a imagem que virou o meu, enfim, meu trabalho de tese, assim. Eu fiquei muito impressionada com essa imagem, porque a primeira vez que eu vi ela, assim como essas pessoas da foto, eu fiquei assim, olhando, sem saber o que era. E foi muito a partir dessa pergunta, assim, de por que que isso é tão... Por que isso é tão notável, que me fez perceber que havia ali nesse objeto, nessa
nessa foto como um todo e também no objeto que é o centro da foto, algo para além de banal, assim. E eu comecei a pensar sobre, né, acabei descobrindo e fui pesquisar também, né, não só na internet, também em fontes mais confiáveis, assim, o paradeiro dessa história, que é, enfim, a história de um cosmonauta russo, que é o Vladimir Komarov, que foi o primeiro homem a morrer em decorrência de uma viagem espacial. Então, ele aqui, eu acho que juntou muito, né, culminou muito os meus interesses de pensar essa relação, tanto de se lançar, né, de se lançar ao espaço com uma intenção, quanto desse atravessamento do acidente que é o que a gente chama de acaso, né, assim, e que produz algo que a gente não está, né, que a gente produz a técnica, mas a gente não sabe o que ela pode produzir de volta, assim. Então eu comecei a pensar nessa ideia de né, pensei nesse termo que foi o que passou pela tese, que é a ideia de uma artefatualidade catastrófica, assim, né? Quando que a gente produz algo com intenção e não sabe quais são os efeitos colaterais dessa coisa produzida, assim. E eu fiquei pensando muito isso em relação à escultura, porque aqui, né, essa foto ela é muito cênica, né, no sentido de que ela mostra espectadores olhando para um objeto que só depois a gente sabe que é um corpo carbonizado e que ele está colocado numa espécie de pedestal, né? Assim, de local expositivo. Então, todo o tempo que eu olhava para essa foto, eu ficava pensando muito em obra de arte, eu pensava muito em como que é algo, como que às vezes a gente também não consegue ver a trajetória do objeto artístico dentro do objeto. E isso aqui é um pouco, né? Como que esse corpo foi produzido, eu não consigo ver indícios nenhum de que isso seja um cadáver ou que foi uma pessoa, né? Ele se descola, ele é interrompido de sua continuidade como existencial, assim. E por isso eu, enfim, fiz muitos, né? Foi a tese que eu fiz um ensaio que ele tem verbetes e cada verbete eu vou desenvolvendo pequenos textos que vão se relacionando entre eles, assim. Mas toda a tese inteira é me perguntando em torno desse objeto, né? Tanto de o que ele carrega, como em termos de pensar essa ideia de produção de artefatos, o que é um artefato, a relação disso com, por exemplo, como que isso é relacionado a imagens naturais, né? Como meteorito ou troncos de árvores, e como que a gente cria essa cognição de reconhecimento das formas, a partir de comparar o que o homem produz e o que a natureza produz, assim. Também pensar como que a gente dá agência, né, uma agência humana às coisas da natureza por a gente antropomorfizar muito esses movimentos, assim. Enfim, isso tudo são especulações estético-filosóficas que estão no ensaio, né? E que me fez... deixa eu ver o meu tempo aqui. E que me fez partir para experimentar novos trabalhos. Eu não sei se eu tenho mais tempo de mostrar os trabalhos, Inês, ou a gente pausa. Está sem microfone. 10 minutos? Inês? Você está sem microfone. Acho que uns 10 minutos, não? A gente fica com meia hora para terminar, para fechar para as perguntas. Tá. Então, eu comecei depois da tese, né, eu fiquei muito tempo, assim, tendo muitas imagens mentais por causa da tese e fiz muito desenho, assim, fiz muito esquema, e só depois que eu terminei que eu comecei a experimentar isso no espaço do ateliê, assim. E comecei a trabalhar com umas grades, assim, eu já
estava trabalhando com os objetos informes, né? E comecei a pensar nessa relação entre a malha, né? Entre essa ideia de uma grid, assim, que é atravessada por objetos informes. E aí eu comecei a fazer essas esculturas que são relevos também, são, né, relevos de parede, assim, onde, né, os objetos eles vão sendo agarrados por essa malha, assim, eles vão produzindo e sendo produzidos por essa estrutura. Então por exemplo, essa escultura ela já não tem mais uma operação tão clara, assim como os gestos estão aí, mas estão meio soltos, são formas meio pré-formadas, assim, não chega a ter né, uma imagem, uma figuração, mas elas sugerem algumas formas, sugerem alguns organismos, assim, porque eu comecei a experimentar também outras coisas, assim, como esses objetos pequenos de cerâmica esmaltada, isso é pequeno, assim, tem 20 por 20, e que eu ficava pensando, mas onde é que isso está, né? Assim, normalmente isso poderia ser um objeto autônomo, mas eu sempre tenho a sensação de que eles estão associados a alguma outra coisa. E foi a partir dessas experimentações com trabalhos autônomos em relação a essas grids que eram para mim, funcionavam como estruturas, que eu comecei a pensar que isso tinha muito a ver com a tese, tinha muito a ver com Komarov, tinha muito a ver com essa situação de uma transformação morfogênica, assim, né? Transformação da matéria, transformação do corpo. Eu fiz essa. E deixa eu mostrar isso. Esse aqui também eu fiz, né? São essas tripas de cerâmica que sustentam também uma coluna de grade. Essa aqui eu fiquei pensando muito no Bezos, né, no lançamento do foguete do Bezos, que é um pouco essa, enfim, dessa relação política com o cosmos, que ela é muito empresariada, assim, né, tipo, também é alguma coisa que passou pela minha tese, de pensar essa ideia de um cosmos comum, né, de uma técnica que poderia ser para todos, assim, e como que no contemporâneo a gente vê essa privatização, assim, né, essa relação com o cosmos, que ela é extremamente, enfim, voltada para uma imaginação capitalista, assim. E na tese eu pesquisei um pouco a ideia de como que surgiu, né, por exemplo, nas vanguardas russas, essa imaginação cósmica pensando numa sociedade comunista, assim, né, onde o cosmos era um espaço seria um espaço para todos, assim. E agora, enfim, para terminar, vou mostrar esse trabalho que é o trabalho que eu estou fazendo agora, que eu estou chamando de Cometa Peludo, mas ainda não sei qual vai ser o nome dele final, que é um trabalho que vai ser um filme, né? Ele parte dessa ideia da grade e dos objetos acidentais, mas eu comecei a utilizar e experimentar o fogo, né? Tanto a pólvora quanto o fogo em alguns trabalhos. E isso aqui era para dar play. Então vou passar esse. Isso aqui é enfim, um rascunho do trabalho que eu vou filmar, que vai ser e que vai ter muito essa, vai ter uma, pela primeira vez eu acho que é uma espécie de filme, vai ter um pequeno roteiro, assim, mas é um roteiro para o objeto, é um filme sobre uma escultura.
Tem esse, e esse aqui também é uma outra estrutura com grades que eu experimentei a pólvora, né? Como eu fiquei pensando muito no fogo, tenho pensado muito agora no fogo como esse objeto de transformação radical, né? Que é extremamente o fogo como algo que a gente dominou de maneira muito uma filigrana, assim, né? Como é, por exemplo, acender um cigarro, né? Ou como é conter dentro de um isqueiro o fogo sempre foi, né? Historicamente, um elemento de salto evolutivo, assim. Eu acho que é isso. Acho que eu vou deixar agora para a gente conversar. Acho que eu passei um pouco rápido, mas acho que deu para dar um panorama, assim, né? Não sei se tá bom. Legal. Muito bom. Gente, a gente Bacana, vai Maíra. um pouco, né? Parabéns, que legal. Obrigada, muito bom. Maíra. Muito lindo. Eu ia até dizer isso, mas eu achei que também estava demorando, queria te dar tempo, mas eu tinha ouvido falar nessa semana, enquanto a gente estava divulgando esse evento, que agora a Maiana estava fazendo umas explosões no Instagram. Cósmicas, não tão cósmicas, mas também explosões. Então, explosões controladas, né? Para mim é a coisa mais assim, né? Tipo, o nível da gente conseguir controlar, né? Tipo, essa artefatualidade do próprio acidente, assim, né? Você conseguir manipular uma explosão para que ela gere algo assim, numa medida, assim. A Shang tem umas relações interessantes, né, com pólvora e uso de pólvora. Os chineses são bem espertos em relação a isso, fazer uma consultoria. Eu estava super pesquisando a história da pólvora, é uma coisa muito, muito interessante, assim, né, tipo, de pensar. Eu estava lendo que, enfim, só para terminar, que a pólvora foi descoberta numa tentativa de encontrar a fórmula da vida, né, a vida eterna, assim. E aí foi meio acidentalmente que foi descoberta. E aí é muito interessante pensar, né, como que e os nomes que eles dão, achei um livro, umas ilustrações antigas de nomeação da pólvora, assim, são super mágicos, assim, né? Tem uma relação super forte com os eventos naturais, tipo o trovão, a máquina de trovão, né? A pólvora, a explosão era usada muito para assustar, para usar como barulho, tipo, para assustar o inimigo, e não necessariamente para, enfim, matá-lo. Enfim, vou deixar aí, gente, aberto para conversa. Olha só, Maiana, você tem uma pergunta do José, eu não sei se ele gostaria de fazer a pergunta, já que ele está aqui, né, José? Não, posso fazer, claro. Eu tinha ficado curioso, assim, uma pergunta bem genérica mesmo, como você entende, por exemplo, os trabalhos que envolvem a questão da imagem digital e o pensamento sobre a imagem digital em meio ao trabalho da escultura? Então, né, com matéria, com objeto. Então, por exemplo, se no arquivo escuro, se você consideraria o computador como o próprio objeto de trabalho, só como um meio, assim, através do qual se dá uma ideia. Assim, só uma questão.
Legal. Eu considero muito que o computador, o dispositivo, ele é o objeto, né? Assim, eu penso muito nisso como uma espécie de escultura, assim, no sentido de que ele não é ali só um veículo de, né, tipo, eu acho que nunca foi, né? Nem o cinema, nem o vídeo, nem a televisão nunca foram só, né, tipo, suportes, assim como a tela da pintura não é um suporte autônomo da própria pintura, assim, né? Então, pensar um pouco os dispositivos como meios que são partes, né? Eles são geradores daquilo que eles estão produzindo, assim. Então, o próprio Word, né, que é o aplicativo, o software que eu estou usando, é uma plataforma, é uma interface, né? Eu estou usando ele como uma espécie de produtor de imagem contínua, ou seja, ele não foi planejado para fazer isso, né? Não foi preparado para fazer isso, mas ele é possível, né, modificar aquilo. Então, nesse sentido, o Word também vamos dizer assim, parte o dispositivo digital ele também é parte da linguagem, assim. Eu fiz um outro vídeo que é o Malevich, um Malevich Pixel que tá lá no Vimeo, que é também um trabalho com essa materialidade da informação da imagem digital, né? Que eu vou dando um zoom numa imagem do Hubble Deep Field, que é uma imagem gigantesca, de uma das maiores imagens de resolução maior produzidas até hoje, e essa aproximação, esse zoom profundo, né, na profundidade da imagem, chega né, na unidade mínima, que é o pixel, que é o centro desse, que aí a ação do vídeo é uma gravação de tela, é ampliar ele do tamanho do quadro do Malevich, né, que seria um pouco esse retorno, uma ideia de um retorno de uma imagem suprematista, assim. Então, eu acho que sim, que o digital e o material estão muito próximos para mim enquanto pensamento. Bacana. Herbert, quer fazer uma pergunta? Tem mais alguém? O Alexandre? Bom dia, Maiana, parabéns pela apresentação incrível, muito Obrigada. obrigado. Eu queria lhe fazer uma ata poética. Essa ata poética tem dois momentos. Tem um momento desse passeio maravilhoso que é estar no seu site e sobre as suas palavras de hoje. Então, começa assim. Uau, 2013, quanto tempo se passou, hein? Maiana, que tem formação em comunicação e artes, essas duas formações trazem a filosofia para a vida dela de modo meio errático. Pensar imagem, pensar tridimensional, relações entre o corpo e linguagem, matéria e imagem, inspiração nas teorias, filosofias, assim como ver filmes, ler literatura, como inventar um modo de vida, uma política de vida, como se desachata tanto achatamento de subjetividade. O que é interessante, diz Maiana, é abrir a linguagem. Pacotão, geografia de encontros, astronauta, cosmonauta, a experiência de manter uma relação diferente com o tempo de trabalho. Dados absurdos se apresentam com mais força. Redução e ampliação. Corpo e mente. Trama e ordono. Não importa a duração do objeto, o importante é a presença. O trabalho começa pela imaginação, se concretiza, voa. Pessoas, ideias, coisas, Oscar Niemeyer, Lígia Pape, biscoito, tudo se entrelaça. No imaginário, arquiteta-se. Come. Não é só técnica, não é só manufatura, é vertigem, Maiana. Ficção científica, fricção artística, coleções, estado de tecitamento. Reforça a escala da língua, do fio. Maiana ativa-se. Processo de transformação temporal, mas também conceitual. Desterritorialização. Onde começa o apocalipse? Ela me pergunta, ela me provoca. Dimensão do pensamento perpétuo. Cruzamento de formações discursivas. Práticas nas suas multiplicidades dos formatos. Com Maiana, o dispositivo está em performatividade, conhecimento transversal, parcerias, corpo em fluxo.
E hoje, a Maiana, aqui, ela traz uma especulação prática e teórica. A tese como um divisor de águas na vida dela. Edifício cósmico, trama em órbita. Texto ensaístico, ela diz. Novas modelizações. Cosmotécnica, texto, trama, linguagem, cosmoinforme, inominável. Compactos, externos, trabalhos, operações, metodologia ou pesquisa prévia. Um ponto de chegada. Os processos. O importante é o caminho. O que foi que eu fiz? Às vezes é bem árduo, às vezes é rápido. O trabalho é o caminho. Documentação de trajeto e consumo. O trabalho é uma etapa. Escalas de um fio contínuo em cortes abruptos. Ações, dobras, limites, catálogos do gesto, o meio como modo de transmissão da ação, sinais, dualidades da matéria, pensar em loco, fazer em loco, operação do tempo de produção, tempo de exposição, fazer e mostrar, situação da ação, situação cênica, dramática e silêncio, explosão solar e um Z infinito na tela. Z. Maiana tem um delay fundamento para tentar lidar com as materialidades, matéria como meio, para além da funcionalidade cotidiana. Notícias diárias, notícias envelhecidas, o pão passado, bifurcações da história. Quem vive, quem morre. É sorte? É linha, descontinuidade, nuances, ruptura. A força da imagem. Intenções e seus efeitos colaterais, a vida em cena carbonizada, feito obra de arte invisibilizada, deslocamento, deslocamentos, verbetes, relações, trama viva, trama, malha, fio, atravessamento, pesca, colheita, gestos soltos. Maiana nos sugere um novo mundo, justiça cosmo para todos. Muito obrigado. E uma observação. É lindo de ver como você vai se relacionando com outros artistas e outras pessoas para compor o seu trabalho. Essa trama coletiva. Incrível. Parabéns. Ai, nossa, que incrível! Obrigada, Alexandre. Uau. Eu vou chamar para você apresentar meu trabalho da próxima vez, pode ser? Nossa, amei. A Nena quer perguntar agora. Muito Nena, bacana. Oi. muito legal. Muito bacana, Maiana, ouvir você contar o seu trabalho. Conheço um pouco a sua trajetória, acompanhei algumas partes. E aí, enquanto você foi falando desse seu interesse pelo objeto em situação de ação, e foi mostrando que no final você fala desse filme, né, como é que você falou, um filme de escultura, eu fiquei pensando, assim, me veio, assim, eu me lembrei do trabalho do Kempis, que ele também tem essa relação com aparatos, né, pré-cinema, para contar as narrativas dele. E aquela exposição do Arquivo Escuro, eu vi muito, assim, relação por aproximação, como você também fez com as astronautas, mas eu queria que você falasse um pouco assim sobre essa aproximação que me atingiu, né, ouvindo você contar, e chegar nessa ideia do filme de escultura, porque ele também é desenho e filme, né, uma coisa mais do que só um filme feito com fotografias, né, eu acho que ele tem um movimento que vai apagando, né, aquelas imagens também ao mesmo tempo. Sim. Era só para uma conversa mesmo. Não? Legal. Legal, eu não tinha pensado no Kentridge, mas ele é realmente, acho muito legal essa relação que você faz, porque ele tem muitos mecanismos, né? Ele tem uma coisa desse mecanismo que eu também sinto que os meus trabalhos, assim, por mais que eu tenha um interesse pela técnica, pela coisa cinética, pela máquina e tal, é tudo de uma ordem muito mambembe, assim, muito feita no ateliê, assim, muito construída, né? Eu estou soldando, estou amarrando, estou fazendo as estruturas, então eu fico pensando também no Tinguely, né? Assim, fiquei pensando fico pensando nessa essa ideia da filme de escultura surgiu muito
para pensar também nessa entrada da técnica, né, como que ela influenciou os artistas que trabalhavam com matéria, né, o próprio Richard Serra, né, os filmes do Serra, enfim, e, por exemplo, os filmes do Brancusi, né, o Brancusi, quando descobriu a máquina fotográfica, a máquina de filmar, a câmera, né, ele começou a filmar as próprias esculturas, e isso transforma, né? Transforma a relação com o objeto, e isso é muito interessante. Assim, eu acho que eu estou sempre trabalhando entre o bidimensional e o tridimensional. Quando eu penso que eu estou fazendo escultura, eu olho e penso, nossa, mas isso é tão desenho, assim. E eu acho que esse filme que eu tô pensando, né? Que eu estou fazendo, eu fiz uma prévia dele, eu vou ter que ajustar várias coisas. Ele está falando muito sobre isso, porque o grid, né, quando eu vejo ele de frente, ele achata todas as camadas, e um trabalho que é um prisma temporalizado, né, ele tem aí uma progressão na forma dele, ele é contínuo, mas ele tem uma progressão, ele vira, né, uma imagem de profundidade, onde toda a cena acontece só no plano, assim. Então, quando uma escultura é filmada, ela se transforma imediatamente, assim. E eu acho isso, eu fiquei percebendo isso enquanto eu estava fazendo esse filme, assim, nossa, como eu não conseguia pensar antes de filmar, assim. Quando eu imaginava o que estava acontecendo, eu imaginava na tridimensionalidade, mas quando eu estava vendo, quando eu vejo as coisas acontecendo pela câmera, né, ou projetadas, essa imagem ela se transforma completamente. Então, a lógica é, a lógica de construção de imagem na escultura e na imagem filmada, ela é muito, ela se transforma demais, assim. E eu acho que aí entra muito a coisa cênica, né? Assim, o cenário, por exemplo, que é essa coisa feita para ser filmada, para ser vista, né, de um lugar privilegiado, assim. E eu acho isso interessante de pensar como que a escultura produz esses, né, cria imagem nova, assim. E isso partiu muito das minhas questões com a própria foto do Komarov, né? Essa foto que tem profundidade, né? Ela tem duas camadas, tem uma camada de trás, que são os espectadores, são né, os militares olhando para aquilo, e tem esse primeiro plano, né, que é esse objeto, e tem um terceiro que seria, vamos dizer, essa plateia, seríamos nós, assim, quem está vendo desse outro lado né, que está circundando o objeto. Assim. Então, a imagem produz essa tridimensionalidade, mas ela oculta, por exemplo, uma das faces do objeto, que é uma face que a gente não vê, assim, que eles estão vendo, mas a gente não está vendo. Assim. Então, é nesse sentido que me interessa muito assim, esses pontos cegos também entre a imagem e a escultura. Assim. Fiquei pensando espaço, também né? Talvez. Moholy Nagy, né, que é o artista que fez essas esculturas cinéticas para depois filmar os próprios relevos do Duchamp, né, que a gente vê como imagem plana, né, no filme do Anemix Cinema, eles são dispositivos escultóricos, né, são objetos tridimensionais super engenhosos, assim. E muito simples também, né? São Sim. objetos que também têm essa lógica de um dispositivo ao alcance da mão, assim. Eu queria só complementar alguma coisa assim dessa conversa que a Nena traz, te perguntando sobre, observando o que são esses lugares que você vai articulando, isso que você falou, de o que só depois você começa a perceber, essa sempre tentativa de colocar num lugar ativo uma dimensão que normalmente é a dimensão que serve de fundo, que é o espaço, né? E a escultura tem muito um trabalho com isso. Enfim, acho que a pintura, o desenho também, mas o espaço realmente é tão misterioso, é tão enigmático, e é maravilhoso isso, né? Porque mesmo os nomes cósmicos já estão apontando assim essa estratégia de não poder abarcar. Eu acho isso muito bacana nesse trabalho, assim, ele sempre buscando
acabar um pouco com o contorno dele, pensar seus instrumentos como instrumentos que vão levando a um espaço, mas não um espaço puramente neutro, mas um espaço que tem lá, para usar um termo um pouco da nossa época, essa condição de Gaia, meio aterrorizante, capaz de catástrofe, explosão, enfim. Sim. E pensar nisso em termos de simbólicas, escala, assim, né? Oi? Não, pensar em termos de escala, né? Assim, pensar, por exemplo, que a própria explosão atômica, né? Que é esse terror que a gente tem, né? Como, vamos dizer assim, como Ameaça. background da nossa contemporaneidade, né? Assim, tipo, que é apresentar uma produção de algo em escala natural, assim, e que foi produzido, né? Assim, e que ao mesmo tempo que isso frente a uma explosão de nebulosa é quase que uma fagulha, assim, né? Então essas coisas assim que ficam entre, me interessa muito também pensar essa relação entre produção, construção e destruição, como qual é o limite entre uma coisa que está sendo construída e quando ela está sendo destruída, assim, né? Tipo, o próprio lançamento do foguete, né? O lançamento do foguete tem um certo momento que você não sabe se aquilo ali é um acidente ou não, assim. Ele está num limite muito tênue de que o que pode dar errado ali, né? Essa explosão que faz ele voar também é que faz ele entrar em catástrofe, assim. Então essas assim, interessante, muito legal a sua apresentação e como é importante a gente olhar o trabalho de uma outra forma, né? Traz cinema, traz todos os ângulos, né, diferentes. Eu acho importante, agora você falou no lançamento do foguete, e eu fiquei pensando, você mostrou essa última imagem, que é a tela cilíndrica, com as partes de cerâmica, e para você, quer dizer, tinha todo um sentido do lançamento do foguete, e se a gente vê essa imagem antes, sem, né, pensar no escopo do trabalho mais geral, ela se aproxima muito mais de outras relações visuais e de cerâmica. Agora, o que é muito legal no trabalho são essas sucessivas aproximações, esse arco gigantesco, né, entre céu e terra, e também as aproximações, né, não só, como falou o José, das questões materiais e virtuais, esses meios que você aproxima, né, porque eu acho que isso é bem contemporâneo, né? Agora conseguir incorporar esses objetos, os computadores e toda essa tecnologia, de fato, como uma matéria, né, de trabalho, que é tudo, mas é matéria de trabalho também de várias maneiras, para além do virtual. E eu acho que isso é um turning point, na verdade, até geracional, talvez, mas e esses mecanismos todos tão bacanas, né, que foram associados à modernidade, que você resgata de alguma forma, né? Como isso é transformador, né? Quando o Brancusi começou a olhar as esculturas dele, fotografá-las, quer dizer, é todo um outro caminho, uma outra possibilidade que se instaura de ver e de falar e de entender a obra a partir da própria imagem dela, né? Aí eu fiquei pensando nessas múltiplas dimensões e eu queria só falar, porque eu acho muito importante, a gente sempre fala dessa relação do artista pesquisador, né? Você consegue juntar o pão de cada dia com todas as estrelas. É realmente um arco muito grande de possibilidades a partir de conceitos, de pensamentos e de toda a liberdade de articulação que a gente espera, né, de um artista. É isso que é muito legal. E eu imagino que a tese, como é para todo mundo que pôde enfrentar esse grande desafio, né? Uma tese de doutorado, ela realmente traz um antes e um depois. Ela é um momento assim muito particular na vida da gente, que a gente, de alguma forma, ela sempre vai ressurgir de alguma maneira, ela sempre vai despontar em questões, em procedimentos. E aí eu fiquei pensando nesse longo arco, como é a tese, assim, como que esse feito antes e depois. Você falou numa das últimas frases que você estava querendo aproximar
o processo da exposição, né? Como que a tese fica nessa história? Assim? É muito doido isso, porque realmente a tese teve um momento que foi muito difícil para mim, porque eu tive um desejo muito grande de transformar esse objeto na minha pesquisa inteira, mas eu também tive muito medo de saber se eu ia conseguir sustentar, assim, porque eu, de certa maneira, estava ali falando de escultura, falando de arte, falando de, sabe, de cosmologia, falando de técnica, falando de um pouco de política, de história da arte, mas eu não estava falando com nenhum objeto artístico, né? Eu estava falando com uma imagem da história da humanidade, assim. Então, isso foi para mim foi muito difícil no início para sustentar, porque eu sabia que eu ia ter que orbitar por muitas coisas diferentes, assim. Mas ao mesmo tempo foi de certa maneira um pouco uma espécie de me colocar em observação contínua de uma coisa, assim, né? Tipo, quase que como sustentar o gesto de ficar olhando para essa imagem, assim. E ela, assim, eu considero, assim, não sei de que forma, mas eu considero que as questões que estão na tese, o próprio Komarov, o próprio, eu chamo de calcanhar de Komarov, porque né, tem nessa história do Komarov o rumor de que a única coisa reconhecível daquele objeto era uma lasca do osso do calcanhar. E aí, enfim, isso faz muito uma relação com essa ideia do mito, assim, né, mesmo do herói, né, do calcanhar de Aquiles, que é esse nossa referência ocidental, assim, e como que ele está apontando aí para uma espécie de uma fragilidade, assim, né, tipo, o que restou, né, o que restou do Aquiles foi, no fim das contas, no Komarov foi só o calcanhar, assim. Então, eu acho que eu incorporei muito ele como um objeto que me faz o tempo todo pensar como uma espécie de conceito, assim. Quando eu estou fazendo um trabalho, eu penso, isso aqui é muito Komarov, assim, eu meio que substituí certas coisas por ele. Isso aqui é muito Komaroviano, esse objeto, assim. E aí algumas coisas que apareceram na tese, eu até fiquei surpresa, porque lá no fim da tese eu escrevi sobre um objeto que eu também considero muito Komaroviano, que é uma ametista do Museu Nacional que, com o calor do incêndio, virou um citrino. Ela se transformou de ametista para citrino por causa da alta temperatura. E essa pedra, né, enfim, tem alguns exemplos dessas artefatualidades que eu chamei de catastróficas né, que existem. Enfim, a areia do deserto onde foi feito o teste da Trinity, né, da bomba atômica, que virou também um mineral novo, né, se transformou por causa da explosão. Enfim, eu fico pensando que o Komarov me acompanha nesse sentido, assim, de que eu expandi agora essa ideia de que o artista, tipo, eu não separo mais o artefato da obra de arte, assim, eu acho que tem uma coisa aí que se relaciona, que é uma questão de manipulação da matéria, assim, que está desde do osso escavado, do osso, sabe, tornado ferramenta e que criou ritmo, né, nas sociedades pré-históricas, até nessa manipulação dos minerais para criar uma tela de computador, assim, e até na manipulação da matéria para fazer uma escultura. Então, nesse sentido, a tese ela mexeu muito comigo no sentido de ampliar o escopo histórico do artista, assim, né? Tipo, não começar só na história da arte, mas pensar nesses materiais que são finitos, nessa matéria finita que está trocando de função no mundo, assim, né? Mas que ela é limitada, né? Que ela é a matéria do universo, assim. Não sei se eu respondi, Malu. Tá ótimo, foi muito bom. Inês, o som, Inês, o som. Sim. Foi um exemplo do que a Maiana acabou de falar, a limitação das nossas condições. Não, ia só comentar que, de fato, a gente, até um determinado momento, eu acho que você trata disso,
pensava no espaço ilimitado como realmente ilimitado, porque não colocava a condição do observador em jogo. E até pela crise ecológica a gente percebe, houve uma mudança de paradigma, e eu acho que isso que você está falando, até na sua tese você está discutindo essa mudança de paradigma, né? De todos os nossos parâmetros, de como a gente se percebe agora no mundo, no universo, no ambiente. E, por conta disso, quer dizer, de um espaço ilimitado passou-se a um espaço limitado, mas de uma economia ilimitada, ao contrário, de um espaço ilimitado passou-se a um espaço limitado, e de uma economia limitada, determinados métodos de produção, que a ciência, o grande expoente, passou-se a um novo ilimitado, né? Então, talvez, assim, eu fiquei pensando sobre isso, que era interessante as pesquisas de métodos de observação que você experimentava, assim. Por isso que eu achei graça da questão das explosões no Instagram, sabe? Que são também outras... É bom que, como ontem a gente teve esse super evento de uma parada, né? Na tecnologia, uma pequena explosão, assim, uma pequena mudança. Eu acho que esses eventos essas panes, né? A pane é uma coisa que está no nosso imaginário, me parece, assim, quase como assim, a gente está... E, na verdade, eu acho que é uma outra forma de pensar a ideia de apocalipse, né? Que antes estava muito associada à ideia de um apocalipse que vem para fazer a justiça, né? E trazer o mundo, né? Assim, um apocalipse bíblico, né? Que ele está associado a uma força externa, assim. Né? O apocalipse, a ideia de apocalipse cria futuro, né? Assim, quer dizer que depois que isso chegar, alguma coisa vai mudar, né? E tudo vai... E essa ideia de história, né, que eu acho que a gente está vivendo é que esse apocalipse ele não tem mais esse Messias, assim, né? Tipo, então é uma coisa de esse imaginário da pane, eu acho que tá na nossa geração, assim, a gente está sempre nessa iminência de que é algo muito algo pode acontecer, né? As redes vão todas se apagar, não vai ter mais água, não vai ter mais não sei o quê, e essas coisas estão meio que substituindo esse imaginário, eu acho que do fim do mundo, que antes era muito associado à religião. Escatológico, né? Eu tenho a impressão que o José tinha levantado a mão, não? Desculpa, então. Eu acho que agora... Eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente está chegando no tempo, mas, Bel, então, finaliza. Não, só queria te perguntar, Maiana, se você vendeu algum desses trabalhos. Não. Vendeu? Puxa, essa era a última pergunta que eu ia pensar hoje. Não vendi, gostaria, mas não vendi, Bel. Tá bom, obrigada. São muitos mundos, na verdade, né, que a gente tem que transitar. É muito incrível e difícil, enfim. Eu acho que a gente está na hora, não sei, Inês. Acho que sim. A gente super te agradece, Maiana. Eu que agradeço vocês pelo tempo. Muito legal, muito bom. Abrindo, assim, tantas coisas, né, para se pensar. Muito obrigada. E agradecemos também a todos a participação, a presença aqui. Muito legal. Obrigada, Maiana. É isso. Eu vou interromper a transmissão. Obrigada também, Inês e Malu, por trazerem a Maiana, pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês, assim, nesses quadradinhos, mas o nosso fim do mundo, por enquanto, ainda não veio. Não, estamos inventando, né? Não é essa. Ela propõe transgressões do fim do mundo. Muito bom. Eu também agradeço aí, Maiana, foi incrível, assim, eu não consegui nem elaborar nada, porque foi tanta informação, né? O trânsito, né, foi tão profundo
que eu ainda preciso absorver isso, que realmente... Mas foi incrível, obrigada a você, obrigada também a Inês e a Malu por trazerem você. Obrigada. Tudo bom, obrigada. Bom, gente. Às vezes a gente vai falando também meio assim, às vezes os trabalhos também são meio dependentes. Tudo que a gente falou, quando a gente vai ver, é outra coisa, né? Então, gente, essa sessão mais tarde a gente vai subir para o canal YouTube da nossa linha de pesquisa da pós, que é a Arte, Experiência e Linguagem. E tem outras coisas lá, a gente super dá força para vocês visitarem e verem o que vocês se interessarem. Então, parabéns. Super obrigada, Mariana. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau.